Olá a todos, eu sou Marcelo Vieira, estou aqui pela Rádio e TV Chico Xavier, dando continuidade ao programa Nossa Evolução. E como temática que estamos trabalhando, em nosso processo de evolução, nada mais importante é ter conhecimento, consciência e sabedoria para podermos avançar, aproveitando as leis da natureza, aproveitando as leis da evolução, aproveitando as leis morais que nos proporcione trilhar um caminho mais certeiro, diminuindo os nossos erros e equívocos naturais das nossas fases de imaturidade, rumando aí a um processo de crescimento, né? Sendo mais úteis a todo esse mecanismo de sustentabilidade da própria vida humana, nessa interdependência que nós temos com todos os aspectos ou todas as manifestações de vida nesse globo. E como expressão da caridade, nós temos tarefas básicas. Temos a tarefa assistencial consoladora, temos a tarefa assistencial esclarecedora ou esclarecedora, temos também a tarefa assistencial de doação de energia. O nosso foco tem sido, em nossos encontros, em nossos últimos encontros, a tarefa energética pessoal, ou essa tarefa assistencial pessoal, onde nós, além de doarmos o nosso tempo, o nosso conhecimento, doamos também as nossas energias para auxiliar tanto os encarnados como desencarnados, cientificamente falando, consciências, seja essa consciência intrafísica ou consciência extrafísica. E aí nós acabamos doando, aprendendo a doar essa energia de uma forma profissional. E o tema de hoje relacionado à tarefa energética pessoal é grupalidade. O que vem a ser grupalidade? Nós sabemos que nas nossas tarefas na sociedade, há tarefas que são exclusivas, que nós precisamos fazer sozinhos. Outras, no entanto, requer uma união, requer um grupo, requer uma equipe, para que possa ser melhor desempenhada. E aí levanta-se o questionamento. Essa tarefa energética pessoal, ela pode ou deve ser feita em grupo ou é uma atividade para ser desempenhada sozinho? Nós sabemos que a vida é cheia de paradoxos. Um dos paradoxos da evolução é: ninguém evolui sozinho, né? Nós precisamos uns dos outros nesse processo assistencial para avançarmos. Então, quem tem um nível maior de esclarecimento, de conhecimento, assiste e ajuda quem tem um nível menor. Esse que tem um nível menor ajuda quem está em um patamar mais abaixo que ele, e assim sucessivamente. No entanto, o esforço, a vontade, a organização, a determinação, a intenção são atributos pessoais. Então, nós evoluímos em conjunto, nós só evoluímos juntos, mas também nós só evoluímos sozinho. Então, não há como delegar para o grupo, não há como delegar para entidades, não há como delegar para divindades a responsabilidade pelo seu processo de evolução. Então, esse é um dos paradoxos da vida. E paradoxo é isso mesmo, são duas questões que parecem ser contraditórias, que existem ao mesmo tempo. Então, na vida, nós percebemos que nós evoluímos sozinhos e nós evoluímos em grupo. Isso ao mesmo tempo. Então, assumir a tarefa, assumir o compromisso de reger a sua própria vida e avançar evolutivamente é uma escolha pessoal. Ninguém pode fazer isso por você. Mas uma vez que você toma essa decisão, você toma essa escolha, você afeta o grupo, seja positiva ou negativamente. Então, a decisão de você ajudar uma pessoa ou a decisão de você prejudicar uma pessoa, ela é pessoal. Mas o resultado dessa decisão pessoal
inevitavelmente afetará os outros, que vão reagir, né? E com essa reação vai causar em você reflexões, mudanças, tanto para positivo como para negativo. Então, a iniciativa sempre é nossa, as consequências vai para o grupo e a reação que o grupo tem diante das nossas ações provoca a nossa própria reflexão e o nosso crescimento nesse sentido, porque aí nós extraímos dessa experiência o que nos faz bem e o que não faz bem. Mas e a tarefa energética pessoal? Ela é grupal ou ela é individual? Qualquer tarefa assistencial, ela é pessoal. Tem que ser uma escolha sua, tem que ser uma intenção sua, tem que ser uma vontade sua e organização sua. Agora, uma vez que a gente toma essa decisão, eu quero doar energias, ou eu quero consolar as pessoas através de palavras, de livros, de palestras, ou eu quero esclarecer as pessoas através de uma produção científica, de uma pesquisa bem fundamentada, né? E eu quero doar energias para essas pessoas. E aí você vai se dedicar a compreender como é que funciona a você mesmo, como é que funcionam as leis morais, como é que funcionam as suas energias, para você poder doar. Uma vez que você decide fazer isso, e isso é indelegável, só você pode fazer, não espere que os outros provoquem você a fazer o que é o seu dever, né? De escolher. Agora, uma vez que você escolhe, inevitavelmente você vai afetar pessoas, atrair pessoas para ampliar esse trabalho, né? Pessoas que têm a mesma afinidade, para dar uma efetividade, dar um maior alcance com melhores resultados. Então, é um aparente paradoxo, né? Que as decisões são pessoais e que, quando nós colocamos isso em prática, acabamos atraindo uma grupalidade para assistir. Então, em conclusão, a tarefa energética pessoal é um procedimento ou uma ação extremamente pessoal. Então, você faz por você mesmo. Então, você não espera, a gente não tem testemunhas oculares, né? Pessoas físicas encarnadas não participam da nossa sessão de tarefa energética pessoal. Somos só nós e a equipe espiritual, ninguém mais, fisicamente. Mesmo que você tenha uma companheira ou um companheiro que dividam o mesmo espaço físico, que dividam o mesmo local de desenvolvimento dessa tarefa energética pessoal, há que se organizar para cada um ter, dentro da sua rotina, o seu próprio horário. Mas jamais se faz em conjunto, porque um pode constranger o outro, até inibir o outro, e afetar essa produção energética de alta qualidade, né? Então você pode afetar, diminuir e prejudicar o seu próprio desempenho. Então, a técnica, né, determina que faça-se de forma individual, assim como todas as escolhas importantes que a gente faz na vida requer uma reflexão pessoal. Claro que a gente analisa qual o impacto que isso vai causar dentro do nosso grupo evolutivo, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade. Mas a escolha e a ação é pessoal. Então, a TENEPS não funciona em um grupo de pessoas, porque é um compromisso individual. Nós precisamos saber que tem coisas na nossa vida, na nossa história, na nossa evolução, que são indelegáveis. Não adianta passar para divindade, para espiritualidade, para a comunidade, aquilo que é nosso dever, né? Que é o nosso autoaprimoramento, é a nossa autodisciplina, nossa autodidatia para começar e terminar os nossos projetos nessa vida. Quanto às práticas, né? Essas práticas, nós temos várias práticas religiosas que se assemelham a essa tarefa energética pessoal. Porque o que seria essa tarefa energética pessoal, né? O TENEPS?
É você se predispor a doar energias, né? O que seria essa doação de energia? É como se você estivesse doando, tem uma boa intenção, você quer o bem de alguém. Isso já é uma doação de energia, automaticamente. Então, nós temos inúmeras práticas que, por mais que pareçam ser uma tarefa energética pessoal, se assemelha, mas não é. Por exemplo, o culto do evangelho no lar, uma vez por semana. Essa prática é muito comum no movimento espírita do Brasil, né? Em outros países a gente não vê isso com tanta ênfase. Não se compara, em hipótese alguma, com a capacidade energética e qualificada que você faz através da TENEPS. Primeiro, é uma tarefa extremamente organizada, você tem que ter maturidade. Um dos primeiros requisitos é não pensar mal de ninguém. Isso é um exercício que há que se fazer direto antes de começar a tarefa energética pessoal. Ter abnegação, ou como o próprio Evangelho diz, né? A questão da indulgência, né? Ter essa abnegação. Se alguém lhe afetou, lhe prejudicou, lhe causou algum problema durante o seu dia, você soltar, deixar ir, perdoar mesmo, né? E doar energias para essas pessoas que estão ao nosso redor. O culto do evangelho não tem nenhum tipo não exige nenhum pré-requisito com esse nível de autoenfrentamento e de autorresolução. Então, assim, para iniciar um TENEPS, você precisa se modificar mesmo, se disciplinar, se vigiar, porque é um trabalho sério. A mesma coisa de você estar se formando em medicina, você vai lidar com pessoas, com seres, com energias. Já o culto do evangelho, normalmente o objetivo é apaziguar as energias da casa, assistir aqueles espíritos que estão ali presentes e deixar os donos da casa um pouco mais confortáveis. Então, é uma tarefa de consolação. Tem a sua importância, a gente já está dando um passo para sair do egoísmo e se preocupando com o outro, mas aí é o passo inicial. Na escala de importância das tarefas, ela está na primeira, né? Está na primeira, mas a que é mais complexa, que tem um poder de assistência muito maior, é a terceira, que é a tarefa energética pessoal. Então, o evangelho no lar é uma tarefa de caridade também, é uma tarefa assistencial, mas ela é de consolação, né? Então, a gente lê ali para tentar compreender e refletir sobre os problemas da vida e tal, e ficarmos mais em paz conosco e com as circunstâncias. Então, é um entendimento das leis morais. Muito importante, porém não se compara com a tarefa energética pessoal, que é um trabalho mais técnico, profissional, de ponta, e que, ao passo que nós, ou que a maioria da população, for alcançando esse nível de compromisso mesmo, teremos uma mudança abrupta em todo o cenário mundial. Sessão mediúnica em grupo, privativa ou pública, que é o que a gente chama de desobsessão, né? As sessões de desobsessão, que são sessões mediúnicas públicas, uma vez por semana, de várias seitas mediúnicas. Também a tarefa energética pessoal não se confunde com sessão mediúnica ou com reunião mediúnica, porque a reunião mediúnica tem uma finalidade muito específica. Então, você ainda não consegue dominar as suas próprias energias e ter uma aplicação muito mais efetiva. Então, como dito, a mediúnica, ela é também uma tarefa de consolação. A gente está ali para ajudar os outros, né? Mas a gente tenta esclarecer, mas esclarece ainda do ponto emocional, mas não do ponto científico. A gente está ali mesmo para resolver, para ajudar e assistir. Muito importante. Mas, do ponto de vista de qualidade, de potencialidade de doação de energia, a reunião mediúnica ela é um pouco aquém da sua reunião pessoal diária para o resto da vida da tarefa energética pessoal. A gente vê que o grau de compromisso e os requisitos são muito maiores e depende só de você. Já a questão da sessão mediúnica, o objetivo dela, em suma, né, é prestar um serviço, como médiums,
a todos aqueles que precisam dessa assistência. E aí, junto, em um plano arquitetado, junto com a própria espiritualidade, no sentido de ajudar essas consciências, esses espíritos que precisam ainda, né, serem ouvidos, de serem compreendidos, de serem encaminhados, ter os seus corpos espirituais reestruturados. Então é uma tarefa importante, ela não é menos importante, mas nós podemos fazer muito mais do que isso, né? E com muito mais frequência, e sem prejuízo da nossa saúde ou de qualquer outro inconveniente. A gira da Umbanda, né? As giras da Umbanda também tem essa potencialidade de doação de energia, também não se compara com a tarefa energética pessoal. As irradiações da comunhão do pensamento às 18 horas, em geral 5 minutos diários, sem compromissos rígidos maiores. Há algumas pessoas, há algum tempo no Brasil, que quando das 6 da tarde elas param 5 minutos e tentam mandar energias para o planeta, para as pessoas. Inclusive na prática católica a gente tem até a Ave Maria, né? Das 6 horas. Isso é importante, ajuda, mas você não tem compromisso com você, você não faz uma reciclagem, você não precisa se modificar em nada, você não harmoniza ou se harmoniza com as pessoas no seu dia a dia. Então, às vezes, você briga o dia todo no seu trabalho, na sua escola, nas suas atividades ordinárias, aí chega às 6 horas, você doa essa energia. Qual é a qualidade dessa energia que está sendo doada diante das contaminações emocionais que você tem durante o seu dia? Diante ainda dos pesos, dos desrespeitos que você presta às outras consciências, às outras pessoas. Então, se eu ainda penso mal do outro, se eu ainda distrato o outro, a minha energia ela é desqualificada. Ela não é inútil, mas ela está abaixo da potência de ajuda que ela pode ter. Então, por isso que é difícil a tarefa energética pessoal, porque para desempenhá-la você precisa ter uma reforma íntima mesmo, né? Que é a proposta do Espiritismo, é a reforma íntima. E essa reforma íntima não é só dentro de você, ela tem que sair, porque não adianta essa reforma só interna que não sai. Internamente eu sou bom, eu estou bem, externamente eu xingo as pessoas, brigo com um, brigo com o outro. Então isso não tem sentido. Então, como é que eu, de noite, pratico a minha TENEPS e de dia brigo no trânsito, xingo as pessoas? Tem alguma coisa dissonante, né? Então, a gente precisa ter harmonia. Isso dá trabalho, porque a gente tem que pensar, sair dessa robotização de acordar, viver, dormir. Acordar, viver, dormir sem refletir. Então, é muito importante. Uma outra prática também que existe muito, que não se compara, em que pese quem usa esse tipo de prática, faz isso de forma diária, né? Que é a prática do terço da Igreja Católica, né? Então, pessoas da Igreja Católica, muitas delas que conheço, têm o hábito de rezar diariamente o terço. Tem que pese ser uma prática de doação de energia, de exteriorização de energia, não se compara à questão da TENEPS, porque não tem o mesmo, você não consegue doar com a mesma intensidade, com a mesma qualificação as suas energias. Então, em que pese já seja um tipo de doação de energia, você está muito abaixo do seu potencial. É como se com a TENEPS você consegue chegar a 80% de qualidade, com essas outras práticas aí você permeia 5, 10, mas já é alguma coisa. Se você já tem esse tipo de prática, mantenha. O que trago aqui é o ideal, né? O que nós precisamos fazer força, ter disciplina e conhecimento para poder dar o nosso melhor. E a gente perde menos tempo nessa dimensão tão sofrida, mas importante para o nosso crescimento. Não existe meia TENEPS. Tem até uma frase enfática que ela diz o seguinte: existe meia gravidez? Não. Ou a pessoa está gestante ou não está. Então, não existe meia TENEPS. Ou você faz a tarefa energética pessoal dentro do tempo certo, no período certo, com todas as prerrogativas, com todos os requisitos, ou você não vai doar
ou participar desse trabalho assistencial com o máximo desempenho. Então, ou você tem ou não tem meio termo. Tem TENEPS, às vezes você começa, né, ainda está um pouco imaturo, começa essa tarefa assistencial, só que você não alcança o seu melhor desempenho. Aí você fica com uma TENEPS com meia força. Você ainda não tem seu melhor desempenho. Tipo um atleta que ele quer correr uma grande maratona, mas não treinou direito, não tem todos os requisitos. Então, pode ser que ele termine aquela prova, mas ele não vai terminar no melhor que ele pode, né? E é diferente essa força reduzida, é diferente de você tentar fazer uma TENEPS pela metade, uma tarefa energética pela metade. As pessoas estão correndo para frente e você quer correr para trás. Então, certamente seu desempenho vai ser diferente. Então, não seria uma meia força, como se você não tivesse todos os requisitos ou a mesma disciplina necessária para dar continuidade desse tipo de trabalho. Então, nós temos aí uma diferença entre meia força, ou seja, que é o potencial que você pode alcançar pelas práticas da TENEPS, então o máximo que você pode alcançar, pelas suas práticas diárias você não está alcançando, você parou, estagnou, né? Está ali estacionada, você não está avançando energeticamente no seu potencial. É diferente da meia TENEPS, porque a meia TENEPS é você tentar fazer um negocinho, a corrupção, né? Que nós somos muito, temos essa prática muito presente em nossos costumes. A gente diz, ó, no período de 3 horas você tira 50 minutos. Aí a pessoa diz, não pode ser 45? Não pode ser no intervalo de 5 horas, né? Então nós temos essa mania de querer flexibilizar tudo. E tudo isso são resultado de estudos. Primeiro a gente coloca em prática e a gente observa se dá certo dessa forma. Depois que você coloca em prática, tem os seus apontamentos, aí você vê se de fato uma prática diferenciada faz com que você aumente a sua potência de estudo com dados objetivos e não com achismos. Porque espíritos de baixo grau evolutivo, eles não têm muita disciplina. Então, eles não ficam com disciplina por muito tempo. Se você se mantém disciplinado por muito tempo, certamente você vai perdendo esse tipo de assédio ou de influência. E aí você está tirando seus próprios obsessores e deixando de ser um obsessor, né? Errando porque quer errar, porque acha bonito errar. Então, nós temos essa mania triste que acaba sabotando a nossa capacidade de ser mais pleno nessa vida do ponto de vista energético. Então, tudo isso conflui para a nossa capacidade de doação de energias. Pensar, refletir, ajudar, qualificar os nossos pensamentos são essenciais para ter o máximo de energia que a gente pode em uma qualidade superior para poder assistir essas pessoas. Já imaginou você chegar a um consultório, seja ele um consultório médico ou de qualquer outro profissional? A gente cita sempre o médico porque é uma das tarefas mais assistenciais dentro de toda a história da humanidade. Então, os grandes da história sempre começaram com a questão médica, né? Porque de fato é uma grande assistência você reparar o corpo físico de outra pessoa. Você salva vidas, basicamente. Então, é uma das tarefas mais nobres, assim, e uma das tarefas mais assistenciais que a gente tem dentro dessa dimensão. Normalmente as outras profissões que também têm seu grau de importância são decorrentes dessa. Muitos políticos entram na política através da medicina, né? Muitos assistência começa ali também. E hoje também tem um reconhecimento social e econômico que ajuda você a desempenhar mais ainda esse papel assistencial. Todas as tarefas que nós desempenhamos dentro de uma sociedade, já que a sociedade é interdependente, então toda profissão que a gente desempenha, ela tem um nível de assistência. Então, se você vai em busca de um profissional, seja qual for o desempenho dessa profissão, e ele não tem o melhor empenho no seu caso, certamente, em vez dele lhe ajudar o máximo possível, ele pode lhe prejudicar.
porque ele não vai dar o melhor de si e você vai ser afetado por isso. Então, nós temos que aprender que o fato de eu estar dentro de uma religiosidade, estar buscando entender como é que funciona e querer ajudar, não me isenta da responsabilidade dos meus erros e falhas dentro desse processo de assistência. Então, nós precisamos ter essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade. E saber que, por mais que eu entre em um grupo, se eu não tiver discernimento, conhecimento, dificilmente eu vou conseguir separar o joio do trigo, separar o certo do errado, separar o que convém do que não convém, separar as práticas que de fato trazem uma evolução, que trazem um aprendizado, daquelas que são meramente fantasiosas, emotivas. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Sem esse compromisso pessoal, ou sem essa consciência de grupo, de responsabilidade, de capacitação, nós estaremos sempre atuando abaixo do nosso potencial. Isso é muito ruim, porque a gente está perdendo o nosso tempo, a pessoa também achando que está sendo assistida, ela está sendo enganada, e aí a gente se passa por um charlatão, né? E toda a história já registra aí vários charlatões, né? De pessoas que têm um potencial energético, uma especialidade mediúnica e acaba atuando em outra área só para satisfazer o seu próprio ego ou para tentar atingir a expectativa das outras pessoas, sem ele ter um conhecimento próprio e sem ele qualificar. Assim como nas profissões do mundo físico, dentro da nossa sociedade, nós percebemos que tem pessoas com competências, habilidades e predisposições para determinados tipos de profissões, espiritualmente ou fisicamente, já que a mediunidade é um fenômeno físico, nós também temos as nossas especialidades, seja porque praticamos há várias vidas essas mesmas práticas, e aí vamos nos aperfeiçoando, seja porque as circunstâncias nos provocam a desenvolver esses atributos. Então, tendo consciência de qual é a sua especialidade mediúnica, certamente você consegue um melhor desempenho. Então, eu sou ótimo, tenho todo o perfil biológico para ser um ótimo nadador. Eu vou inventar de correr, eu vou correr abaixo da minha potência e vou deixar de nadar de forma suprema, de forma plena, porque eu não tive a reflexão suficiente para saber no que é que eu sou bom. Então, nós precisamos ter esse nível de entendimento, porque senão estaremos atuando energeticamente, ajudando energeticamente em uma especialidade que não é a nossa. Então, a gente vai estar enganando mesmo a pessoa, porque a gente não vai se dedicar o suficiente para ter o melhor desempenho e vamos deixar de desenvolver um atributo no qual nós somos bons. Mas em todas as minhas encarnações eu vou trabalhar basicamente na mesma coisa? Não necessariamente, porque a nossa especialidade depende muito da demanda, né? Então, se você nasce em um contexto que, vamos supor que em várias vidas você desenvolve a capacidade de ajudar as pessoas através da energia, né? Só que aí você reencarna em um outro ambiente que essas pessoas precisam não da energia de cura, mas elas precisam de um outro tipo de energia. Então, ali você vai se dedicar para aprender aquela nova forma de atuar, de aprender, de viver ali. De mexer com ervas, de mexer com outros tipos de energias, que não a biológica, mas uma energia da natureza, ou biológico, como digo, do corpo físico humano, né? Então, você vai usar as energias das plantas, das pedras, para tentar fazer o mesmo trabalho. Só que mesmo a gente mudando de prática, a gente não se afasta muito do nosso tipo de especialidade. Às vezes, em uma vida passada, nós chegamos ao fundo do poço e as nossas habilidades que nos permitiu sair desse fundo do poço é as que são mais marcantes, que a gente leva para as outras vidas, porque o que faz a gente sair do fundo do poço é exatamente começar a ajudar os outros. E a gente começa a ajudar os outros através das habilidades ou dos dons que a gente tem. Esses dons vêm pelo desenvolvimento, vida após vida, dessas práticas.
Então, se fui professor em várias encarnações, certamente tendo essa predisposição, fica mais fácil para ajudar as pessoas a entender as coisas, as leis da natureza, que são complexas. Já tem outro que é ótimo em pesquisar essas leis, mas não sabe passar. Então, aquele que sabe pesquisar, registrar, absorver, repassa para mim que sei divulgar, e aí vou para a divulgação como ensino, através de métodos e técnicas. E aquele que já, ouvindo isso, consegue ampliar essa ideia, ou produzir projetos, já vai atuando nesse sentido. E assim a gente forma uma cadeia assistencial com características diferentes. Agora, se eu não tenho ainda, dentro desse meu contexto, que eu preciso divulgar esse conhecimento, se eu não tenho esse feeling, se eu não tenho essa sensibilidade de entender a minha capacidade e o meu papel dentro dessa estrutura, eu posso querer pesquisar, sendo que eu não tenho habilidade. O outro que é um bom pesquisador, ele pode querer divulgar. E aí aquele que receberia essa informação para ampliar essa ideia e desenvolver outros projetos, jamais será atingido por essa cadeia que, se agíssemos em sintonia com as nossas especialidades, teríamos uma chance de acertar mais e resgatar essas pessoas. Por que isso é importante? Porque em toda encarnação, nós reencarnamos em um corpo sem informação. Então, vamos com a vivência, com o aprendizado, recuperando as memórias das vidas passadas. Então, se encontramos uma estrutura bem organizada, onde as pessoas têm essa sensibilidade e passam essa informação e os conhecimentos nos chegam, nós recuperamos mais rápido essas informações e conseguimos contribuir melhor para o desenvolvimento do planeta e para o nosso próprio desenvolvimento evolutivo. Então é importante saber o nosso papel, que a responsabilidade é individual e que isso tem um reflexo no grupo. Então, essas são as considerações do nosso encontro de hoje e até o nosso próximo encontro.